gente realmente gostaria de fazer com que o Campeonato Nacional, o Campeonato Brasileiro, se torne nos próximos 3 anos o principal campeonato do mundo. Então, dentro desse contexto, a gente quer cada vez fortalecer mais os nossos clubes, tanto economicamente quanto estruturalmente. E aí, para isso, uma série de atividades estão sendo feitas, né? Essa inauguração de hoje, né, é mais uma, né, de uma série de ações que a gente vem fazendo. Inauguramos hoje um espaço esportivo, lá sala de troféus, museu, uma mistura de uma série de coisas no Fluminense. Estamos fazendo os vestiários, também reformando os vestiários lá nas Laranjeiras. Fizemos ações semelhantes no Vasco, com os vestiários do Vasco, também uma reforma também em São Januário. Trouxemos o placar eletrônico mais moderno da América Latina para o Vasco. Fizemos uma série de reformas no Engenhão. Trouxemos agora as máquinas, né, de iluminação artificial para garantir a qualidade do gramado do Engenhão. No Flamengo estamos tocando toda a parte do CT. Então tudo isso faz parte de um contexto, né, e aí não conta somente com os clubes do Rio, né, mas clubes de todo o Brasil, de fazer com que a gente efetivamente tenha cada vez clubes mais fortes, né, tanto na parte estrutural quanto na parte econômica, fazendo com que o Brasil realmente seja não só o maior celeiro de craques do mundo, não só a seleção mais vezes campeã do mundo, mas também tenha o campeonato mais forte do mundo. Até falando um pouco desse assunto do Engenhão que você tocou, essa chegada do maquinário, como é que está o projeto, qual a importância da Brahma e para os clubes nesse projeto do maquinário? Eu acho que gramado é uma coisa fundamental, né? Eu acho que os estádios, os gramados é o palco onde o jogo se desenrola. Quando a gente olha a situação do Brasil, a gente vê que está num momento muito importante. Está vindo uma Copa do Mundo aí. E a Copa, obviamente, atrai mais investimentos. Então, vamos ter uma reforma geral em estádios, novos estádios sendo criados, o que vai melhorar, de uma forma geral, o local onde o jogo é praticado. Especificamente, a gente tem no Rio de Janeiro, São Januário e Engenhão sendo bastante usado pelos principais times. Uma preocupação muito grande com o Engenhão é garantir a qualidade do gramado por conta do excessivo número de jogos que o estádio vem recebendo. Então, tanto por uma questão de luminosidade, por uma questão de maior número de jogos, a gente precisa de um tratamento especial, né? Com auxílio de especialistas, chegamos à conclusão que precisávamos trazer máquinas de iluminação artificial para garantir que essa grama tivesse o tratamento adequado ao longo do tempo. O nosso objetivo com isso é ter o gramado na melhor condição possível para que os times possam também performar da melhor maneira. Falando de Engenhão e São Januário, isso seriam projetos hoje de vocês experimentais para se expandir para outros estádios? Como é que está o planejamento disso? É verdade, acho que primeiro sempre agradecendo tanto aos clubes, né, o Botafogo, o Vasco, o Fluminense e o Flamengo, porque também a gente tem conseguido executar esses projetos com o apoio e a participação dos clubes. O piloto dessas ações foi o Rio de Janeiro, porque foram os clubes onde a gente conseguiu uma associação já num prazo mais longo, a gente já tem um relacionamento maior e a gente está expandindo também para outras praças, tanto São Paulo quanto Minas Gerais, o Sul. Quer dizer, os principais centros de futebol do Brasil vão fazer parte do projeto, sempre tendo como objetivo o quê? A gente, como sempre, buscar, né? Poxa, o Brasil é uma das principais economias do mundo. O futebol é uma coisa fundamental para o brasileiro, né? Temos uma felicidade de ter vários times, é um campeonato em que 10, 12 times entram com chances, né, reais de ser campeão pelo equilíbrio das forças. Temos todas as chances de fazer desse campeonato ser o maior do mundo. Acho que depende da gente. Falando dos 4 grandes do Rio, cada um tem um projeto específico, vocês trabalham de forma diferente? Não, pô, muito legal essa pergunta, porque não só cada um tem um projeto específico, como a gente tem um profissional específico alocado para cada um dos grandes clubes. Então a gente tem um profissional da Brahma no Flamengo, no Vasco, no Fluminense ou no Botafogo, e a gente procura garantir que essas pessoas dessas equipes, elas sejam torcedoras do time, né, para que possam efetivamente viver e entender a situação e cada uma lutar com unhas e dentes, né, da melhor forma possível para o seu clube. E através dessa pessoa a gente consegue executar os projetos, garante a execução dos projetos, lembrando que
Hoje, os recursos desses projetos vêm do Fundo Brameiro, né, porque aqui no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, a receita, uma parte da receita da Brama vai exatamente para o direcionamento desses esforços, né, dessas obras aí que a gente vem fazendo. E em breve a gente pretende criar uma nova fonte de receita para os clubes, que é dar uma turbinada forte nos programas de sócio-torcedor de cada um deles, né? Tanto Flamengo, Vasco, Botafogo. O Fluminense ainda depende de uma aprovação lá no Conselho, que a gente está contando e esperando que vá acontecer em breve. E a gente quer trazer uma novidade muito, muito legal para os programas de sócio-torcedor. Falando até do sócio-torcedor, você tocou nesse assunto, a gente está vendo que o Botafogo está apostando muito nesse programa para ajudar na manutenção do Seedorf. Vocês estão com alguma coisa pensando em cima desse jogador, em cima do clube? E eu acho que, independente da questão do Seedorf, foi uma grande sacada da diretoria. Sem dúvida, o programa sócio-torcedor vai representar o futuro dos clubes nos próximos anos. A gente está criando um programa que é muito interessante, que é dar uma chance para que torcedores, não só que tenham interesse aos jogos e não necessariamente morem próximos aos estádios, possam também fazer parte tendo benefícios, né? A Brama está se associando a empresas de grande porte, como o Grupo Pão de Açúcar, Carrefour, por exemplo, está trazendo e vai trazer para esses programas um mecanismo em que o sócio-torcedor que esteja adimplente, ele vai passar a ter descontos em uma série de produtos, tanto na cerveja Brahma, quanto eventualmente no Gatorade, produtos da PepsiCo, de outras empresas que vão se associar. O nosso grande objetivo é que no futuro, os descontos que os torcedores ganhem por fazer parte do sócio-torcedor sejam até mais vantajosos ou maiores do que o quanto ele investe, né, na mensalidade, que a gente estima que vai ficar entre R$ 25 e R$ 40, dependendo do programa de cada clube, numa média de R$ 30. A partir do momento, né, que o torcedor contribuir para o seu clube com R$ 30 e tiver descontos superiores a R$ 30, chegando a R$ 35, R$ 40, certamente a gente vai ter uma massificação do programa sócio-torcedor. E aí eu acho que a conta é muito interessante, porque imagina, um clube com 100 mil sócios torcedores, ele passa a ter acesso a uma renda de R$ 3 milhões mensais. Então estamos falando de R$ 36 milhões no ano de receita adicional se um clube conseguir chegar numa marca de 100 mil, o que a gente acha que é um objetivo muito factível, dada a grandiosidade da torcida dos maiores clubes que a gente tem. Para encerrar aqui, Ricardo, em relação a essa parceria dos clubes, em relação a CT, como é que vocês estão visualizando esse possível CT, esse possível projeto entre Vasco e Botafogo que a Brama pensa para um CT? Sem dúvida, a gente está participando do CT, a gente entende que no Rio de Janeiro um dos grandes gaps estruturais é a questão de centros de treinamento. Estamos mais avançados com o Flamengo, porque o Flamengo já tem o terreno, então a gente está realizando obras para que o centro de treinamento fique pronto o mais cedo possível. E estamos analisando as situações de Vasco, Botafogo e Fluminense. Vasco e Botafogo, a gente já tem um projeto que está relativamente bem adiantado. Também a gente sempre entende que vai precisar de parcerias, entende que a prefeitura também tem interesse, quer ajudar, mas ela quer realmente enxergar projetos concretos. Então a bola está um pouco com a gente, com os clubes, de fazer esses projetos acontecerem. Obviamente não é uma tarefa fácil, né? Envolve imóveis, envolve construções, obras importantes, mas o nosso time está bastante empenhado em tentar fazer com que esse sonho vire realidade num breve espaço de tempo. Em relação ao Flu, o projeto fica nas Laranjeiras mesmo? Não, o Fluminense está trabalhando com algumas opções, né? Eles preferem tratar com bastante sigilo do tema. O que a gente pode adiantar para a torcida é que o Flu também faz parte do projeto e está sendo trabalhado. E tem duas linhas aí de trabalho diferentes e a gente espera ter sucesso em uma delas. Muito obrigado pela presença, Ricardo. A gente que agradece.